Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos aí que nos acompanham estejam bem. Mais uma semana, né, de pandemia, mais uma semana, pessoal, aí em trabalho remoto, em casa. Espero que todos com saúde e se cuidando. Bom estar com vocês mais uma vez aqui no Diálogos na REG. Hoje, uma edição muito especial, né? Vamos trazer aí o nosso presidente Elson, como sempre, nosso especialista e doutor, né, Pedro Ivo, e também a advogada, engenheira, especialista em regulação de telecomunicações, Adriana Mendes. Vamos falar de um assunto muito próprio do nosso métier, muito próprio da regulação, né, análise de impacto regulatório e o decreto 1041 de 2020 que regulamenta, né, esse instituto de forma mais assertiva. Então, meu boa noite a todos e passo aí ao nosso presidente Elson para o seu boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Adriana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais um Diálogo na REG. Como o Thiago falou, é um assunto que está no dia a dia de todas as agências. Boa parte delas já faziam análise de impacto regulatório e agora isso vai passar a ser um instrumento obrigatório, salvo determinadas exceções previstas no decreto. Duas leis foram aprovadas recentemente e colocaram a IR como obrigação, que é a Lei de Direito de Liberdade Econômica e a nova lei das agências. E a partir de abril de 2021, todas as agências e todos os órgãos, na verdade, que normatizam a economia vão ter que passar a realizar o AIR. Então, passo a palavra aí devolvo para o Thiago para iniciar aí o bate-papo com o nosso convidado. Sem mais delongas, quero passar então para a Adriana, dar o seu boa noite aí, fazer sua apresentação para o pessoal conhecer melhor e o seu histórico, Adriana. Tá. Boa noite, eu gostaria de agradecer pelo convite, de participar. É um assunto que eu gosto muito e agora com a edição do decreto veio aí com força total a discussão do tema de análise de impacto regulatório, avaliação de resultado de regulatório, que é um pouco novo também, e eu já atuo nessa área desde que eu entrei na agência, né, na Anatel, em 2002. Passei grande parte do tempo que eu estou na Anatel tratando de regulamentação, então esse é um assunto que me interessa bastante. Eu acho que o decreto vem para ratificar o que já vem sendo adotado nas agências, como já foi comentado, a grande maioria delas já tem uma expertise em análise de impacto regulatório, né, nas chamadas boas práticas regulatórias, né, que a IR é uma etapa fundamental dessa adoção dessas boas práticas. Eu não vou já começar o assunto, vou dar oportunidade para o meu companheiro aqui de bancada se apresentar também, para que a gente possa discorrer mais sobre o assunto. Muito bem, Adriana, obrigado. Então, sem delongas, passo aí para o nosso querido Pedro Ivo, né, um servidor histórico já da Anvisa, fazer sua apresentação aí. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite na REG. Queria cumprimentar aqui o Thiago, o presidente Elson, e a Adriana, minha colega de debate hoje. O Thiago me chamou de histórico para não dizer antigo e velho. Eu tenho já 25 anos como servidor público, né, de administração pública, daí em diferentes níveis de governo. Já fui nível municipal, estadual, agora estou na Anvisa há 15 anos, como especialista em regulação e vigilância sanitária. Minha formação original é em farmácia, mas eu
mudei minha carreira depois dentro da academia, fui para Ciências Sociais e no doutorado tive a oportunidade de aprofundar um pouco mais essa discussão sobre regulação e agências reguladoras. Acho que foi bastante importante para mim, como servidor de carreira das agências, poder fazer essa pesquisa que eu fiz, né, na minha tese, e depois disso, tanto do ponto de vista acadêmico também, mas também como servidor, tenho atuado com esse tema na regulação das agências, da qualidade regulatória, e mais especificamente também da análise de impacto regulatório. Recentemente tive a oportunidade que foi muito bom para mim, também para aprender mais, de estar lá na ENAP, numa disciplina, né, mencionando uma disciplina sobre análise de impacto regulatório no curso de especialização sobre regulação da infraestrutura, né, que foi uma parceria da ENAP com o TCU, além de outras experiências relacionadas aí com a IR na própria Anvisa, né, e na Casa Civil também, quando em outro governo eu contribuí lá com os trabalhos também no tema da IR, né, na capacitação de servidores, por exemplo, inclusive na Anatel. Não sei, a Adriana pode dizer se na época ela estava lá, mas eu tive a oportunidade de fazer um treinamento rápido lá com o pessoal da Anatel sobre análise de impacto, ainda nos primórdios lá da implementação dessa ferramenta lá na Anatel. E vou ficar aqui à disposição, né, para esse bate-papo com todos aqui, com a minha colega debatedora, mas também com quem estiver acompanhando e quiser participar com perguntas aí. Muito bom, Pedro, obrigado. É isso, como o Pedro colocou, a análise de impacto regulatório não é novidade para as agências reguladoras, né? A gente já trabalha com isso há muito tempo, desde o PROREG, lá com o Luiz Alberto Santos, Jardim Proença, que começaram, né, essa militância aí em cima, né, do instrumento para melhorar, de fato, a qualidade da regulação que é feita no Brasil. Acho que, e de forma muito, muito simples, né, muito sintética aqui, correndo vários riscos de cometer várias falhas, eu tomaria a ousadia de determinar como análise de impacto regulatório a gente, enquanto executor da regulação, identificar um problema para daí tentar colocar, né, respostas a mitigar esse problema e fazer uma avaliação quantitativa, né, quando possível e quando não possível, uma qualitativa de prós, né, e contras, né, de aplicar essa regulamentação, né, para a gente entender aí qual que é o saldo esperado. E, na sequência, uma coisa que acho que muito poucas agências fazem, né, a gente acompanhar e saber se aquela demanda, colocar assim, né, da sociedade, aquela questão regulatória que era para ser resolvida foi realmente resolvida ou não, né? Uma coisa que a gente sempre fica meio assim, né, que como o Pedro colocou, ele participou muito e tinha muito servidor de agência reguladora envolvido nisso, mas hoje a gente vemos poucos servidores conduzindo o assunto no âmbito do governo federal, uma coisa que acho que precisamos recuperar. Bom, sem mais delongas, então, já falei muito, passo aí para a Adriana fazer, de repente, a sua explanação inicial sobre o assunto, eventualmente experiências que ela teve, né, na agência de caso concreto e como que isso realmente engrandece, melhora a qualidade do nosso trabalho e do que a gente entrega aí para a população. Obrigada, Thiago. Vou falar aqui um pouco da experiência, né, que eu tenho com o assunto, que é dentro da Anatel. A Anatel já prevê o instrumento de AIR desde o seu regimento interno, em 2013, né? Já no regimento interno, então, da agência já traz a previsão de elaboração de AIR para elaboração de atos normativos,
Logo depois disso, a Anatel editou um manual de boas práticas, boas práticas regulatórias, no qual ela discorreu sobre todo o processo, né, de elaboração de atos normativos. Então, como a gente, através da documentação que já existe, a gente percebe que a agência já tem uma experiência, assim, de alguns anos tratando da questão da AIR, bem como da melhoria da nossa produção regulatória. Né? A IR é uma das etapas do processo de elaboração regulatória, uma etapa muito importante que eu acredito que ainda existe espaço para melhoria desse instrumento. É claro que é um instrumento complexo de ser elaborado, dependendo do assunto, até mesmo porque existem dificuldades na obtenção das informações necessárias para a elaboração de uma boa IR, né, para abarcar todas as questões, os impactos qualitativos, quantitativos. Existe uma dificuldade na obtenção de informações, mas isso vem também já melhorando bastante, que, afinal de contas, para você tentar prever e desenhar uma linha de desenvolvimento daquele ato normativo que você pretende elaborar, e os riscos que ele pode trazer, os benefícios, as informações nem sempre estão aliás, na maioria das vezes, a grande parte da informação não está na mão do regulador, e o que dificulta um pouco, mas isso já vem melhorando bastante e aprimorando o processo. Além da análise de impacto regulatório, existem outras etapas que eu acredito também são fundamentais para uma boa elaboração regulatória, que é a participação social através das consultas públicas ou audiências públicas, né? Onde o projeto em si é colocado em discussão para receber sugestões e contribuições da sociedade em geral. Normalmente e atualmente, só o ato normativo que é colocado em consulta pública, já a proposta de regulamento em si. Claro que as outras informações, como a IR, qualquer outra informação que subsidiou a elaboração daquele ato, também é colocada à disposição para conhecimento do público, para ajudá-lo a compreender as metas e objetivos daquele ato. Um ponto que eu acho bem interessante seria a possibilidade das agências colocarem o próprio AIR. Eu acredito que essa possibilidade da gente oportunizar o público a ajudar nessa construção enriqueceria bastante a elaboração dessas normas. Porque muitas das vezes, quando o regulamento em si já é colocado em consulta pública, existe pouco espaço para a discussão daquela norma. Praticamente, ela já está formatada. E eu acredito que a etapa anterior, que é a IR, ela sendo colocada em discussão também, eu acho que ajudaria a colocar já na etapa de consulta pública do regulamento em si, um documento já mais maduro, já com uma discussão mais efetiva já. Coisa que não acontece. Atualmente, pelo menos que eu saiba, ainda é comum só colocar em consulta pública a proposta normativa já pronta, né, sem muito espaço para a discussão da etapa anterior, que é a IR propriamente dita, né? Nesse tempo que eu tenho de contato com
com a elaboração de atos normativos, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande dessa questão da participação social. Claro que é feita a consulta interna, né, na grande maioria das vezes, para os entes internos ao órgão, depois a consulta pública, mas o que eu sinto é que existe ainda, essas etapas são meio que pro forma, são etapas que são obrigatórias de fazer e eu tenho um prazo para que elas sejam feitas, e muitas das vezes, em função do processo como um todo, de prazo, essas coisas, eu sinto que é pouco absorvido as sugestões que a sociedade traz, entendeu? Existe pouco tempo e espaço para a discussão das contribuições propriamente ditas, entendeu? Por isso que eu acho que uma discussão prévia sobre a IR e depois uma discussão do ato normativo em si enriqueceria o processo, entendeu? Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade de só executar as etapas porque elas são obrigatórias ou porque eu quero cumprir uma determinação de um decreto, de um regimento interno ou de um manual. Eu acredito que ainda a gente tem que amadurecer de forma a usar esses instrumentos de uma forma que enriqueça verdadeiramente a produção normativa e não mais uma etapa a ser concretizada e realizada dentro do processo. Eu acho que o decreto vem ajudar um pouco isso, né? Ele está colocando bem como determinação fazer essas etapas todas, está trazendo um pouco mais sobre a questão do monitoramento e a avaliação do resultado regulatório, coisa que eu acho que nesse quesito as agências ainda estão um pouco engatinhando na questão do pós-regulatório, né, do acompanhamento da norma depois de colocada e na avaliação disso. Então, eu acredito que ainda, apesar da gente já ter uma experiência, quando fala a gente, são as agências reguladoras, há algum tempo com isso, ainda existe um espaço bem interessante para melhoria. Muito bem, Adriana, obrigado. Pedro, o que você tem para nos contar aí sobre a sua experiência de análise de impacto regulatório? Bom, Thiago, eu achei interessante essa abordagem que a Adriana fez, que é bem relacionada à experiência da própria agência lá na Anatel, né, agência onde ela trabalha, e dos desafios que, de fato, não só a Anatel, nem só também todas as agências reguladoras federais aqui do Brasil, como qualquer órgão, instituição que queira, né, governamental, que queira aplicar essa ferramenta da análise de impacto regulatório, tem como desafio, né? É uma ferramenta, bom, pode ser considerada uma concepção mais geral como um sistema, né, a análise de impacto regulatório, um sistema em que perpassa, inclusive, várias etapas, várias fases do processo ou do ciclo, digamos assim, regulatório de um órgão regulador. Mas, mais comumente, a análise de impacto ela é considerada como uma ferramenta, né, que, no sentido instrumental mesmo, vai ajudar a estruturar, né, a tomada de decisão regulatória. Mas isso, só enfatizando, é um desafio para todos que tentam implementar, utilizar essa ferramenta, né, para qualificar essa decisão, esse processo decisório em regulação.
e gerar mais, ou promover, melhor dizendo, a qualidade regulatória, né, os resultados com maior eficácia para atingir os objetivos que são pretendidos para aquela ação. Isso, ou seja, é um desafio em todos os lugares, desde aqueles que já praticam há mais tempo, como é o caso dos Estados Unidos ou de vários países da Europa. Todos eles sempre têm desafios a cumprir, como as atividades de capacitação do corpo técnico, aperfeiçoamento dos desenhos, aprofundamento do uso de determinadas metodologias. A análise de impacto, na verdade, é uma ferramenta que é bastante complexa de ser adotada. Ela tem várias dimensões necessárias para serem observadas nessa adoção. São exemplos bem característicos: dimensões política, dimensão técnica, dimensão da gestão e dimensão cultural. A análise de impacto precisa entrar num novo, digamos, mindset, numa nova dinâmica, né, das instituições, das organizações que pretendem adotá-la, né, como uma ferramenta, um instrumento a ser utilizado nesse processo de qualificação da decisão regulatória. E é importante qualificar a análise de impacto como ferramenta dentro de um contexto maior, né? Para a qualidade regulatória, a gente sempre fala em basicamente três componentes, né, para a promoção da qualidade regulatória. Em primeiro lugar, a política regulatória, a definição de uma política regulatória clara, que tenha sido formulada pelo governo e tenha, digamos, a aceitação, né, entre os políticos, né, os tomadores de decisão em termos de políticas públicas, de legislação. Um segundo componente seria o desenho institucional desse sistema regulatório, que aí vai ter diferentes componentes, né, órgãos e entidades, no caso aqui do Brasil, da administração pública, né, para falar do caso da administração pública federal. Desenho institucional adequado para a implementação dessa política e, por fim, ferramentas, dentre as quais se enquadra aí a análise de impacto regulatório, ou seja, ela é um componente, né, de um ambiente institucional bem mais amplo e complexo que a gente precisa ter como ter claro, né, para que a gente tenha um bom uso da análise de impacto, né? E eu estou falando tudo isso, e concluindo agora essa parte aqui da nossa conversa, para dizer que nós temos um histórico aí, e a análise de impacto vem agora como uma obrigação, como resultado de um processo que eu não vou dizer que é longo, mas ele já tem aí alguns anos, pelo menos desde 2003, 2004, quando o Poder Executivo apresentou a primeira versão lá do projeto de lei geral das agências ao Congresso Nacional. A partir daí, a gente tem tentado e conseguido, em muitos casos, aprofundar essa discussão sobre qualidade regulatória, sobre desenho institucional, sobre política regulatória, e a análise de impacto regulatório sempre fez parte dessa discussão, especialmente entre, né, as agências reguladoras e o governo central. Muito bem, Pedro. De fato, tem algum tempo, né, que a gente trata do assunto, estuda o assunto e até aplica o assunto, mas você colocou muito bem e que essa questão, né, é um sistema e com várias, talvez, ferramentas dentro, enfim. A Adriana pontuou um pouco a questão que eu quero colocar aqui, que é a definição do problema regulatório, né, a definição do problema a ser resolvido, o que precisa ser resolvido e para o qual a gente começa a pensar uma regulamentação, né.
A Adriana colocou da experiência que a gente tem na Anatel, com vários regulamentos. Enfim, já chega o regulamento pronto e entendemos, assim, às vezes, né, que há talvez não uma falha de concepção, mas às vezes uma falta de discussão, eventualmente, do problema a ser resolvido, de uma melhor definição do problema a ser enfrentado, né? E eu queria, então, eu ouvi um pouco a Adriana sobre essa questão, talvez aprofundar um pouco mais, e você também, até pela experiência, como é que isso funciona na Anvisa e da experiência que você tem aí frente ou junto às outras agências reguladoras, e com certeza você também, nosso, né, que acompanha a UNAREG aí, que trabalha com análise de impacto regulatório, como é que é a experiência na sua agência aí, se quiser comentar com a gente aqui, por favor, coloca no chat aí. Adriana. Bem, com relação a essa questão da discussão do problema a ser enfrentado, né, dos objetivos a serem alcançados com a proposta normativa, o momento de levantar essas informações e de refletir sobre isso é a IR, né? Então, é na IR que a gente levanta todas essas questões do problema a ser enfrentado, as alternativas para que eu enfrente esse problema, dos impactos que cada alternativa pode trazer, e das questões, dos riscos também, né? Então, isso tudo são componentes da IR. Por isso que eu mencionei que seria interessante a gente discutir e colocar para a consulta da sociedade a IR, o relatório de análise de impacto, para que a gente possa oportunizar essa discussão sobre esse objeto que a gente pretende regulamentar, sobre essa questão a ser resolvida. Porque quando da consulta pública, do regulamento propriamente dito, eu praticamente já escolhi a forma que eu vou tratar aquela questão, e eu já estou colocando a proposta pronta. Então, eu acho que uma discussão do relatório de AIR, de forma mais ampla, ele traria ganhos nesse sentido, da gente poder discutir melhor as alternativas, né, e as formas de se fazer essa normatização. Né? Eu acho que essa trazer a IR para a discussão, antes da definição propriamente dita de como eu vou resolver o problema, enriqueceria o debate nesse ponto. Eu acho que a gente tem que estar mais aberto a escutar todos os envolvidos, né, todos os interessados e principalmente os impactados pelaquela norma, e acho que um momento bem rico para a discussão disso seria a discussão da IR, e não já a discussão da norma pronta, da proposta de norma, né? Acho que esse é um ponto que eu acho que, Thiago, nessa questão que você traz aí da discussão do objeto a ser normatizado, da questão a ser resolvida, eu acho que trariam ganhos significativos essa oportunidade de discutir a IR antes mesmo da proposta de regulamento. Lembrando que, de fato, o Pedro até tangenciou essa questão aí, tocou nesse ponto, a mudança cultural, né? A gente lá na ouvidoria chegou a colocar em tomada de subsídio temas extremamente abertos, justamente para pegar uma concepção mais, vamos colocar assim, bruta, sem um direcionamento, e resultado é o pessoal bem perdido, até como contribui, como fala sobre essas questões. Bom, voltando à definição do problema, essa questão, Pedro, o que você acha aí? Eu acho que a gente tem muitos, né, voltando a falar uma palavra chave, né, nesse momento de
recente aprovação do decreto, a gente tem muitos desafios para a implantação efetiva da análise de impacto regulatório no Brasil. Eu citei agora há pouco, né, que é um tema que a gente já tentativamente discute e tenta implementar há muitos anos. Vou lembrar aqui só um marco importante que eu acho que é bastante relevante, não só para a Anvisa, né, onde eu trabalho, e eu aqui não falo em nome da Anvisa, né, eu falo como um pesquisador e como alguém que tem alguma experiência prática sobre o tema, que foi um seminário realizado em 2007, já há bastante tempo, né, que foi o primeiro evento, a primeira discussão mais abrangente que se fez no Brasil, proposta e organizada pela Anvisa junto com a Casa Civil da Presidência na época, para discussão, né, um seminário internacional sobre análise de impacto regulatório. A partir daí, foram feitas algumas experiências relacionadas a projetos piloto, a treinamentos, etc., em diferentes agências, né, e sempre com um foco em qualificação de pessoal, em determinados temas, como é o processo geral da análise de impacto, todas as etapas, incluindo aí a questão da definição de objetivos, alternativas, né, definição do problema, comparação, metodologias, etc., né, mas também com troca de experiências, né, entre as agências, o que foi bastante produtivo para que os servidores pudessem ter a oportunidade de aprender com os acertos, mas sobretudo com os erros, né, dos colegas de outras agências, né. E a gente chega agora, em 2020, com a aprovação do decreto que torna obrigatória, como bem lembrou o Elson no início, né, com base, aí o decreto, né, vem com base em duas leis, né, que prevêem, né, a necessidade de realização da análise de impacto regulatório. A Lei Geral das Agências, que foi um processo bastante produtivo de discussão entre as agências, outros órgãos da administração pública e com o Congresso Nacional, para acúmulo, né, de um capital aí relacionado a qual seria o melhor desenho institucional das agências, que procedimentos elas deveriam executar, padronização de mandatos, assim por diante, incluindo análise de impacto, incluindo participação social, né? E também essa lei chamada de liberdade econômica, que trouxe, aí não só restrito a obrigação de realização da análise de impacto às agências reguladoras, mas a todos os órgãos da administração pública que realizam atividade de regulação, né? Entretanto, no caso da Lei de Liberdade Econômica, com uma mensagem um tanto quanto dúbia, né, por conta de que a própria Lei de Liberdade Econômica vem com uma mensagem que é de liberdade total para o mercado e maiores restrições para a atuação do governo e do Estado, né? O que nos parece, a mim me parece, né, um contrassenso, né? Uma lei que propõe a IR, que é a Lei Geral das Agências, propõe o fortalecimento do Estado e da atividade reguladora, e, por outro lado, a Lei de Liberdade Econômica o faz em sentido contrário, né? Liberdade para os particulares, para o mercado, e restrições, colocando a análise de impacto regulatório como se fosse uma ferramenta que vai controlar a ação do regulador, né, e não do ponto de vista que é a melhor experiência em uso de análise de impacto regulatório, que é de qualificar esse processo de decisão, inclusive num momento bastante inadequado, digamos assim, né, em que nós estamos num estágio em que não se discute e argumenta mais só a necessidade de previsibilidade e estabilidade regulatória, mas sim de maior capacidade e poder do Estado para regular, né? E não o contrário, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir, uma certa
contradição aí interna, né, da proposição do uso da análise de impacto regulatório, que pode ser uma ferramenta muito útil para o fortalecimento da capacidade de intervenção estatal regulando a economia, mas, por outro lado, a Lei de Liberdade Econômica traz como uma maneira de controlar a atuação do regulador, né, na definição de regras para o mercado. Muito bem, acho que a gente pode até aprofundar isso um pouco mais, porque o que não falta é controle em cima do regulador, né? O TCU que o diga. Elson, você quer contribuir com a gente aí? Sim, até quando saiu o decreto, estava conversando com um colega de outra agência, e uma crítica em relação ao decreto é que ele não vincula o órgão colegiado. Ou seja, a diretoria colegiada, o conselho diretor, não é obrigado a seguir aquela alternativa que foi trazida na análise de impacto regulatório. Segundo ele, isso aí enfraqueceria essa ferramenta. Eu queria ouvir a opinião aí do Pedro e da Adriana em relação a isso. Eles acham que o fato de não obrigar a seguir o que foi definido na IR se é um problema ou se for devidamente justificado pelo órgão colegiado, se está tudo ok. Tá, eu queria aproveitar só para complementar um pouco essa pergunta, porque ela pode se fazer um tanto quanto polêmica e eu acho bem interessante essa questão, que é exatamente a análise de impacto regulatório, se ela não poderia ter, né, ser no fim do dia, o resultado dela um cardápio de opções, né, com opções, com remédios regulatórios, né, e não houvesse apenas uma determinação a ser seguida, né? E aí a gente poder entender um pouco mais que até dentro, né, e aí, claro, para a opinião tanto da Adriana quanto do Pedro, dentro, né, da regulação e da boa técnica caberiam várias opções, vamos colocar assim, políticas, mas no bom sentido, né, no sentido de fazer uma escolha entre um ou outro, remédios regulatórios. Pedro, quer começar agora? Pode ser. Eu vejo da seguinte forma: as melhores experiências que se tem notícia, né, em boas práticas em análise de impacto regulatório, é o uso dessa ferramenta como apoio à decisão. Então, nesse sentido, seja considerando como sistema, ou seja considerando como uma ferramenta, a análise de impacto, ela serve para, basicamente, assim, um resumo bastante apertado, levantar evidências e subsidiar a decisão do regulador. O regulador pensando aí no dirigente, no tomador de decisão. Nesse sentido, a análise de impacto ela não pode, ou não deveria, ser considerada como vinculada, né, o resultado da análise de impacto não vinculado à decisão do regulador. Ao contrário, né, como um apoio, né, subsidiando com opções alternativas, né, que são analisadas em termos comparativos entre si, por meio de metodologias diferentes, né, para que o regulador, então, tomador de decisão, tenha a possibilidade de escolher livremente entre elas. Obviamente que haverá ali evidências de que uma ou outra tem mais vantagens ou desvantagens, ou tem menos impactos, etc., do que outras, mas o regulador teria a possibilidade de escolher livremente e, se for o caso, justificar a escolha com outros elementos que não são, inclusive, considerados na metodologia utilizada para análise e comparação entre as opções regulatórias alternativas, né? Isso, inclusive, contribui, né, essa, digamos, liberdade para o tomador de decisão contribui, inclusive, para o fortalecimento da própria ferramenta, no sentido de que ela
ela se torne um verdadeiro apoio, né, um verdadeiro subsídio para o tomador de decisão e não mais uma atividade burocrática que tem que obrigatoriamente ser realizada pelo órgão regulador, ou que seja executada de forma a justificar uma opção de uma decisão já tomada anteriormente, né? E por aí vai. Acho que a necessidade de a gente caracterizar essa ferramenta análise de impacto regulatório como uma ferramenta útil, né, e que vai contribuir para qualificar o processo de instrução e tomada de decisão regulatória, vai ajudar muito para que a gente torne ela parte da cultura de melhor regulação, ou em outros termos, smart regulation, ou better regulation, ou vários outros termos que são utilizados aí pelo mundo afora por órgãos ou por instituições que já trabalham com essa promoção da qualidade regulatória há mais tempo, né, do que a nossa tradição curta brasileira em termos de agência reguladora especificamente, né? Mas a gente já tem um Estado aí atuante no Brasil, pelo menos desde a década de 1930, fazendo muita regulação o tempo todo, né? Mas em termos de agência reguladora, esse desenho institucional específico e independente, a gente tem uma tradição mais curta e pode aprender muito com essas experiências aí de outros países e outros órgãos que têm nessas boas práticas, com erros e acertos. Acho que muita coisa a ensinar para nós. Muito bom, Pedro, obrigado. Eu também acredito muito nisso. A gente precisa amadurecer um pouco mais, né, essa questão de opções regulatórias. A gente vê muito, eventualmente, né, trabalhando com um colega lado a lado, e ele tem uma ideia que é perfeita, justificável, tecnicamente viável, mas existem outras ideias no mundo, e outras, por isso que é um colegiado, são 5, e às vezes quando não é a ideia que ele tem, é uma situação de, tá tudo errado, não pode, não sei o quê, e eu acho que não é muito por aí, e acho que isso é um pouco, precisamos amadurecer um pouco isso, de realmente ter um debate e construir outras opções, ou melhores opções, ou às vezes a nossa opção, enfim, ela não é aprovada, né, e aí a gente tem a Adriana, como boa engenheira, pode até retificar. A gente tem um exemplo aqui que não é de regulação, mas, por exemplo, tem várias escolhas do mercado que não são a melhor tecnicamente, né? Você pega aí o próprio VHS com Beta+, GSM com CDMA, enfim, a melhor tecnologia nem sempre é aquela que o mercado adota. Então, às vezes, tem essas questões. Adriana, o que você acha da questão que o Elson colocou aí? Eu não vejo isso como um problema, até porque o objetivo da IR é subsidiar, né, a tomada de decisão e não vincular. Eu não vejo isso como um problema, não. Até porque se o colegiado decidir contrário ou diferente das alternativas propostas, ele tem que justificar. Então, são mais ideias, né, colocadas ali em discussão. Então, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma oportunidade de sempre amadurecer a discussão, né? Eu acho que a ideia de não vincular não é ruim, essa não vinculação. Eu acho que ela traz ainda possibilidades de quando o assunto já está no colegiado, né, no qual tem a atribuição de aprovar aquela norma, ela ainda continuar sendo desenvolvida e amadurecida. Então, eu não vejo isso como um problema, não. Muito bom. Obrigado. Bom, boa noite para a Carla. Aqui temos uma pergunta aqui do Adailton.
compreendendo a AIR como instrumento de excelência na busca por uma regulação mais transparente e objetiva, em que pese a excelência do instrumento, como natural a qualquer análise, sempre haverá um grau de subjetividade do analista ao apreciar um determinado fato e sua correlação com determinados índices. Gostaria de ouvir dos nossos convidados sobre como a AIR colabora ou pode colaborar para uma maior objetividade e segurança jurídica nos processos dentro das agências reguladoras. Grande abraço. Obrigado, Adailton. E aí, Adriana, quer começar comentando isso aí? Posso começar. Eu acredito o seguinte, na elaboração de uma IR, essa questão da subjetividade, ela é um pouco mitigada, até porque os projetos são elaborados de forma conjunta, é uma equipe trabalhando naquele assunto. Então, são várias cabeças pensando e buscando as melhores soluções, e as próprias etapas de elaboração da análise de impacto regulatório, ela já minimiza um pouco essa questão, né? O rito de produção de uma IR, ele já vem tentando trazer as questões e as identificações, os pontos, da forma mais objetiva possível, né? Então, acho que a forma como é construída, com a identificação dos problemas, dos grupos afetados, da base legal, a definição dos objetivos de forma bem clara que aquela norma pretende alcançar, as alternativas que trazem repercussões diferentes, né? A forma como você vai fazer essa análise, se você vai usar metodologias de custo-benefício, multicritério. Então, assim, o rito de construção de uma análise de impacto regulatório, ele é muito bem desenhado. Então, eu não vejo que essa questão da subjetividade seja tão forte assim na elaboração de AIR, não. Oi. E, Pedro, o que você acha aí dessa questão? Eu acho que é uma pergunta interessante, porque nos remete a várias características, né, que uma boa AIR tem que ter, ou deve ter, para que a gente tenha um bom resultado desse processo de análise de impacto, né, que vai ser consubstanciado lá num documento, um relatório de análise de impacto a ser submetido ao decisor, né, ao regulador. São vários aspectos. O primeiro e mais abrangente é que a análise de impacto é um processo estruturado, então ele tem uma série de etapas, de fases que devem ser cumpridas, o uso de determinadas técnicas, procedimentos e metodologia, né, especialmente para comparação entre as alternativas, mas tem todas essas fases que a Adriana já mencionou aí, né, de especificação e definição de objetivo, né, da ação regulatória, as alternativas, né, o problema, né, que é a primeira coisa, né, que tem que ser abordado numa análise de impacto regulatório, qual é exatamente o problema. Existem técnicas, né, para que se defina melhor, né, mais bem, o problema regulatório a ser enfrentado. Existem outras características da análise de impacto, de uma boa análise de impacto, que também já foram mencionadas hoje aqui, que é o caso, por exemplo, da participação efetiva, né, dos stakeholders nesse processo, né, o público interessado ou o público afetado, né, por aquele problema ou por aquela possível futura medida regulatória. Possível porque a análise de impacto também pode concluir que é melhor não regular naquele caso, né, é melhor não fazer nada. Essa,
na verdade, é a alternativa que deve ser sempre colocada como a alternativa padrão, não regular, e dela comparar com outras alternativas possíveis, inclusive, mas não exclusivamente, não necessariamente a elaboração de normas, né? Existem alternativas a esse tipo de regulação, comando-controle, por meio de definição de uma norma. A participação, como eu disse há pouco, mas também a transparência, né, de todo o processo, com a disponibilização de todos os procedimentos, metodologia adotada, dados que foram utilizados, documentos, o próprio relatório, imprescindível, né, fazer com que ele circule, né, de forma ostensiva entre todos esses públicos interessados ou afetados. Ou seja, existem várias características, vários mecanismos aí que podem ser e devem ser usados para que esse processo de análise de impactos tenha um resultado o mais qualificado possível, o mais próximo possível de apresentar para o tomador de decisão as melhores evidências para que ele escolha entre essas alternativas. Muito bem, é isso. Acho que tem não sei se eventualmente essa segurança, né, regulatória, mas no processo de transparência, né, e de como que a regulação é feita, e aí, por óbvio, você tangencia essa parte de segurança regulatória, né, de não movimentar aqui numa biruta, eu acho que fica muito, muito claro. Bom, estamos caminhando aí já para o final, mas temos mais um tempinho. Tem uma pergunta aqui da Carla Grilo. Dada a escassez de capacitação no tema AIR, como melhorar a qualidade das AIRs que estão sendo produzidas? A multidisciplinaridade na composição do grupo de elaboração ou focar em técnicas da área? Ou focar em técnicos da área, desculpa. E aí, quem quer começar? Posso começar. Eu acredito que realmente a questão de capacitação sempre é uma questão, né? Tanto com relação a questão orçamentárias e coisas do gênero, mas eu acredito que as agências em si, elas têm trocado bastante informações, se ajudado mutuamente para desenvolver, né, essa capacitação necessária para a produção das análises. E eu acho que a questão de as agências já são multidisciplinares, elas já são formadas por profissionais de diversas áreas, né? Em todas as agências a gente tem técnicos no assunto específico, né? Um exemplo seja na Anatel, a gente tem especialistas, engenheiros e de telecom, mas também temos economistas, temos advogados, temos contadores. As agências já são, por si só, formadas de profissionais multidisciplinares, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa força que já existe dentro das agências para movimentar a roda mesmo, fazer o processo andar. Eu acho que a gente tem profissionais muito qualificados dentro das agências que podem contribuir, cada um na sua expertise, e dependendo do tema a ser tratado, acho que as equipes de elaboração de AIR são movimentos, elas são organismos vivos, cada assunto é uma equipe de projeto, tem as suas necessidades de profissionais específicos. Então, eu acho que as agências, claro que capacitação sempre que possível é ideal, né? A gente está sempre bebendo das melhores fontes de informação, mas com relação a essas dificuldades, eu acho que a gente pode, entre as agências, trocar conhecimento, como já acontece.
e explorar bem os profissionais que a gente já tem. A gente tem um corpo técnico muito bom, e eu acho que dá para ir melhorando, mesmo com essa dificuldade de grandes capacitações. Eu acho que a gente pode se ajudar para conduzir esse processo da melhor forma possível. Muito bem, obrigado, Adriana. Doutor Pedro Will, você que ministrou aí tantos cursos de AIR, o que você acha? Não foram tantos assim, mas em alguns deles a gente sempre diz o seguinte, que, como eu já disse hoje, né, implantação e uso da análise de impacto não é um processo simples. Amanhã eu vou começar a fazer análise de impacto. Não é assim, exige uma maturação de muitos anos, né? Existem exemplos aí, vários pelo mundo afora, de órgãos reguladores que estão há anos, assim como as próprias agências reguladoras aqui do Brasil, fazendo análise de impacto regulatório tentativamente. Por quê? Porque exige um conjunto grande de condições prévias, né, para a implantação e para a execução desse sistema, ferramenta. Né? Uma delas é o que tem a ver com a própria pergunta aí que a Carla fez de treinamento. E a Adriana está correta em dizer, está muito correta em dizer que as agências têm um corpo funcional muito qualificado, aliás, um dos mais qualificados da administração pública federal, né? Porque foi povoado recentemente, né? Houve concursos públicos que selecionaram gente qualificada para diversas atividades, né? Umas com mais variação, outras com menos. No caso da Anvisa, uma variação grande, né, de formações, desde físico até o médico, passando pelo farmacêutico, o advogado sempre tem, economista, engenheiros temos também, temos de tudo um pouco lá, né? Mas a gente não deve pensar, quando a gente fala de análise de impacto regulatório, só, né, como foi a pergunta da Carla, bastante interessante, no objeto que é o tema, né, que é tratado naquela análise de impacto regulatório, mas também em temas ou assuntos afetos exclusivamente ou especificamente à própria análise de impacto regulatório. Eu dei um exemplo agora há pouco. Técnicas de definição de problema, né? Ninguém aprende na faculdade técnicas de definição de problema, mas para a análise de impacto regulatório é fundamental ter treinamento nesse tipo de técnica. Metodologias para comparar as alternativas, igualmente. Não se faz análise de impacto regulatório sem isso, só com os conhecimentos, digamos, acadêmicos normais dos profissionais que povoam aí os diferentes órgãos reguladores da administração pública, né? Então, esse é um dos grandes desafios, e eu diria que o Brasil ainda não tem as condições necessárias prévias todas preenchidas, assim como vários outros países muito mais desenvolvidos, né, do que o Brasil, do ponto de vista da experiência em análise de impacto regulatório, ou da qualidade regulatória, também não tem. Né? Não é, digamos, vergonha nenhuma o Brasil dizer que não tem todas as condições prévias. Nós precisamos ainda acumular muito, perseguir muito, aprofundar muito, investir muito. Isso ainda vai demorar um tempo, mas o bom, né, o positivo disso tudo é que especialmente as agências reguladoras têm tido disposição, né, e um certo espaço para avançar, né, na sua estruturação de equipes, na qualificação, na troca de experiências, etc. Acho que a obrigatoriedade vinda agora com o decreto é positiva, né, mas pensando nas diferenças que vai haver entre as agências reguladoras e os outros órgãos que fazem regulação na administração pública federal, vai ser digamos, um grande fosso, né? Porque em poucos meses, um órgão da administração direta, ou da administração direta que não seja uma agência reguladora,
que não tenha tido aí já uns 10 anos, pelo menos, aí de tentativa de implantação da IR, não vai fazer, né, como pretende o decreto a partir aí de abril do ano que vem ou de outubro, né, do ano que vem para toda a administração. O microfone está Thiago, mudo, Thiago. Perdão, foi o ânimo aqui. Antes da gente caminhar, né, para o encerramento, e eu queria voltar num assunto que o Pedro comentou anteriormente, né, essa questão que a gente coloca, enfim, escuta muito por aí, de custo Brasil, de problemas, de tirar peso do trabalhador, da população, e é uma situação complexa, muito mais do que isso. Hoje a gente teve, inclusive, né, um dia que talvez, né, comece aí a marcar uma mudança na questão, né, tributária, a reforma tributária comece a andar, tomara que a gente consiga fazer essa reforma estruturante. Bom, e esse discurso aí, né, da lei da liberdade econômica, a questão do AIR, colocando um discurso como se o AIR fosse para reduzir regulação, e acho que, enfim, na minha visão, não é por aí. A gente tem que melhorar a regulação, né? Claro, como o Pedro também já colocou, o Estado brasileiro faz regulação há muito tempo, né? Desde no nosso caso, o sistema Telebrás, enfim, que regulamentava como que as operadoras, né, trabalhavam no sistema. Enfim, temos um estoque regulatório muito grande, alguns até chamam de fardo regulatório. Como que a gente olha para esse passado, né, ou trata desse passado com instrumentos de AIR, né, podendo melhorar o nosso futuro, mas sem colocar em risco, eventualmente, a regulação, né, a regulamentação que precisa ser uma atividade, evidentemente, típica de Estado, precisa ser fortalecida para que a gente consiga dar, né, as condições de investimento, as condições de crescimento do país. Quem começa aí? Elson, quer falar alguma coisa? Ou a gente já... Não, vou deixar com os especialistas. Adriana, então. Bem, essa questão do estoque regulatório, né, esse excesso de normas, assim, ele já vem sendo um pouco tratado no âmbito das agências, já existe um movimento de simplificação regulatória, de reavaliação desse estoque, de eliminação das normas que não fazem mais sentido ou que já perderam a eficácia. Já existe um caminho de simplificação, né? Eu acredito que a gente está caminhando para regular menos e mais de forma mais eficaz, né? E a própria avaliação de resultado regulatório, que vem no decreto, acho que ela vai ajudar também a gente a trilhar esse caminho, né? Porque o decreto determina que seja elaborada uma agenda de avaliação de resultado regulatório, né? Para a gente não ter mais esse acúmulo de normas sem sentido, né? A gente vai criar o hábito de revisitar esses normativos, e eu acredito que esse estoque vai, durante esse processo todo, vai ser somente o necessário, né? A gente não vai ter mais tanta regulamentação obsoleta e desnecessária, né? Então, acho que esse ponto que o decreto traz vai ajudar bastante nisso, né? Ele desenha bem essa agenda, como deve ser feito, os itens que devem ser colocados para essa avaliação. Eu acho que nesse ponto a gente um dos pontos que a gente ainda, eu acho que está um pouco mais engatinhando essa questão do pós-regular, né? Eu coloco a norma e depois deixo ela perdida no espaço, né? A gente vai criar o hábito de acompanhá-la, monitorá-la e avaliá-la e realmente
mantê-la ou não, conforme a necessidade. Eu acho que, com relação a esse ponto, eu acho que a agenda de ARR, né, como é chamada a avaliação de resultado regulatório, vai auxiliar bastante. Tá mudo, Thiago. Pedro? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter uma preocupação, pelo menos a mim me preocupou muito, né, o que eu chamei de mensagem dúbia aí, que foi passada, né, quando a gente trata de análise de impacto regulatório e tem duas leis que têm concepções, objetivos bastante diferentes, divorciados, na verdade, né, eles são duas perspectivas que são a Lei Geral das Agências, que promove, né, o objetivo fortalecimento das instituições, das agências reguladoras federais brasileiras, e, nesse sentido, o fortalecimento da atividade de regulação estatal, e, por outro lado, a Lei de Liberdade Econômica, né, que traz uma mensagem completamente diversa dessa, que em síntese, né, em outros termos, toda liberdade para o mercado e toda restrição para o Estado. As duas leis previram, né, que há necessidade de realização de análise de impacto regulatório, uma para as agências reguladoras, no caso da Lei Geral das Agências, e a outra para todos os órgãos que promovem regulação da administração pública federal. As perspectivas são bastante diferentes. No primeiro caso, é de qualificação, do uso da AIR para qualificação das decisões e para melhoria da qualidade regulatória, ou seja, do resultado regulatório. Lembrando que não existe só essa ferramenta para qualidade regulatória, existe também, como a Adriana citou, a avaliação do resultado regulatório, existem outras ferramentas como guilhotina regulatória, planejamento regulatório, que são as agendas, uma série de outras técnicas ou tecnologias que são passíveis de usar. Mas a Lei de Liberdade Econômica vem no sentido contrário e diz, não, existe a análise de impacto regulatório para limitar a ação do regulador. E chega, inclusive, a dizer, né, e instituir, nesse sentido, o abuso de poder regulatório, né? Nesse sentido, me parece que essa Lei de Liberdade Econômica é um bom exemplo do que não se deve fazer em termos de produção de legislação, né, que é feito muito tradicionalmente no Brasil, que é escrever legislações programáticas ou que tenham uma declaração de uma concepção, como se aquilo fosse se tornar, a partir daí, uma prática administrativa, na administração pública, ou mudar comportamentos, né, na sociedade como um todo. Então, eu vejo com grande preocupação essa mensagem que eu reputo como uma mensagem dúbia, né, que foi passada por esse atual governo, né, na sanção dessas duas leis, né, que tratam ambas, né, da análise de impacto regulatório, sobretudo nesse último período em que a gente vem vivendo, né, para não falar só da pandemia atual, né, que reforçou a necessidade de uma atuação mais presente do Estado na sociedade, com o fortalecimento da capacidade estatal, pelo menos desde a crise lá de 2008, né, quando se constatou com muita clareza que o afastamento, a retirada do Estado, né, da presença do Estado na sociedade, traz muitos problemas para a própria sociedade como um todo, coordenando, né, desorganizando todas as relações e, sobretudo, atacando aquela fatia, né, mais vulnerável da sociedade, que é uma grande parte da sociedade em muitos países,
como, por exemplo, no caso do Brasil, que tem uma desigualdade extrema, né? Então, não se trata aqui de defender, digamos assim, um Estado hobbesiano, né, do Leviatã, que é absoluto, mas a gente não pode mais, hoje em dia, falar numa perspectiva ultraliberal como essa, né, num Estado estranho, um corpo estranho dentro da sociedade, como foi na perspectiva lá de Adam Smith. E eu vejo isso muito no conteúdo, né, dessa lei de liberdade econômica, que traz obrigação de AIR, contrário senso a uma perspectiva mundial de qualificação da decisão regulatória e não de controle, né, da atividade reguladora. Muito bem, Pedro, obrigado. Temos uma última pergunta aqui do Pádua Pombo. Observamos em alguns momentos o Congresso atropelando a função regulatória, a exemplo de algumas situações envolvendo medicamento. Como não seria necessário uma aproximação das agências com o parlamento para evitar situações e decisões que colocam em risco a saúde da população? Deixa até para o Pedro, que participou, né, representando lá a agência em tantas audiências públicas. O que você comenta para a gente aí, Pedro? Excelente essa pergunta do Pádua, porque ela não é uma hipótese, né? Ela é uma situação concreta em que, em muitos casos, né, e assim como o Tiago, né, eu tenho também alguma experiência, né, de acompanhamento de pautas parlamentares, né, como assessor parlamentar lá dentro do Congresso Nacional, seja pela Anvisa, seja pela Presidência da República, que passei um tempo lá, mas no caso da Anvisa, aí não é um privilégio, entre aspas, né, da Anvisa, uma exclusividade da área de regulação sanitária, mas em muitos casos, de outras agências reguladoras ou de outros órgãos, o Congresso Nacional muitas vezes promove uma verdadeira intervenção, né, no papel das agências. E é um tema muito interessante, inclusive, porque o próprio Congresso cria as agências reguladoras, né, delega parte do seu poder, né, de definição de regras dentro da sociedade para órgãos especializados, mas em determinado momento quer definir aquelas próprias regras que ele delegou anteriormente, né. Isso aconteceu, no caso da Anvisa, em vários temas, como no caso aquela chamada pílula do câncer, né, a fosfetanolamina, no caso de alguns decretos legislativos que foram propostos, felizmente muitos deles, a maioria não aprovados, mas em alguns casos sim aprovados, e que suspendem efeitos, né, de normas editadas pela agência reguladora. Isso aconteceu no caso dos medicamentos anorexígenos, por exemplo, né, os inibidores de apetite, que foi uma norma editada pela Anvisa, após um amplo debate com a sociedade, um processo muito qualificado de aprofundamento técnico, completamente transparente, etc., quando chegou ao fim, a publicação de uma resolução, e aí vem um decreto legislativo, obviamente legítimo, editado pelo Congresso, mas que desestruturou todo um trabalho feito de forma séria, né, pela agência reguladora de objetos, né, de saúde, de interesse à saúde, como é o caso da Anvisa. Ou seja, num mundo ideal, digamos assim, para responder a pergunta do Pádua, né, o Congresso Nacional poderia editar normas, leis, como foi o caso da Lei Geral das Agências, que é uma espécie de lei quadro que tem diretrizes gerais e que depois vai ser preenchida, né, por vários instrumentos infralegais, sejam decretos, sejam próprias resoluções de agências reguladoras, para definir aspectos mais específicos e verticalizados desse tema que foi regulado de forma mais ampla, né, pelo Congresso. Mas sim, né, é necessário que haja cada vez mais aproximação
com respeito mútuo, mas sem invasão, digamos assim, de competências e papéis entre agências e Congresso Nacional. Respeitando sempre a legitimidade do Congresso, obviamente. Muito bem, acho que esse é o ponto, né? Ninguém duvida da legitimidade do Congresso. O problema, estamos aqui discutindo exatamente na área de impacto regulatório, toda a necessidade de estudo para soltar e se editar uma regulamentação. Infelizmente, isso não vai acontecer no Congresso, em cima de um decreto legislativo, aí, como você bem colocou, acaba atropelando tudo e as regras, né, cumpridas, exatamente para dar essa transparência e segurança jurídica que já falamos aqui hoje, acabam não sendo executadas, né? Bom, gente, já estamos aí, adorei a participação, espero que vocês tenham gostado também. Então, né, para nosso boa noite aí, Adriana, você se despedir do pessoal. Bem, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu adorei a oportunidade, a discussão sempre traz aprendizagem e sempre que tiver a oportunidade de discutir assuntos, aprender um pouco mais, é sempre válido. Então, obrigada aí pelo convite e até a próxima, né? Legal, espero que sim. Espero que a casa é nossa. Você é muito bem-vinda quando você quiser. Pedro, seu boa noite aí. Eu queria novamente agradecer o convite da UNARREG, Tiago, Elson, Yuri, né, que também fez contato comigo. Eu queria, uma mensagem final, assim, voltar a essa questão, né, da preocupação sobre a necessidade de fortalecimento da capacidade estatal, da capacidade regulatória do Estado para promover a intervenção. Intervenção não é um palavrão, a regulação estatal por meio da intervenção nos mercados, definição de regras, indução de comportamentos, né, ela é, sim, muito benéfica para a sociedade, ela promove justiça social. A gente não pode imaginar que sem o Estado, ou sem uma atuação forte do Estado na regulação, a gente tenha, por exemplo, a promoção da redução das desigualdades sociais num país como o Brasil. Então, em que pese a gente sempre tem que pensar na previsibilidade, na estabilidade de regras e na promoção do desenvolvimento econômico. O mais importante é que a gente tenha, ao fim e ao cabo, a sociedade mais justa, igualitária, equilibrada em termos, né, de menos desigualdade, mais acesso, né, de todas as riquezas produzidas, né? A gente não pode delegar isso para o mercado fazer, não pode delegar isso para as corporações ou para o mercado financeiro. Então, para o nosso tema da análise de impacto da qualidade regulatória, eu acho que essas ferramentas, né, e esse objetivo de aperfeiçoar a regulação deve ter em vista que a gente faz regulação a partir do Estado, e o Estado não deve ser tolhido de fazê-lo de forma bastante ostensiva e contribuindo, né, com um equilíbrio maior na sociedade. Beleza, muito obrigado, Pedro. Importante palavras e colocações. Presidente Elson. Agradecer a Adriana e o Pedro pela aula aí sobre análise de impacto regulatório e reiterar o que o Tiago disse, que é a casa de vocês, voltem sempre, é só avisar que a gente disponibiliza o espaço aqui para tratar de assuntos de interesse das agências e dos servidores das agências. Agradecer a todos que participaram aí e nos assistiram aí, e convidá-los para, na próxima semana, já temos definido. Próxima semana é o Tiago Ferran que volta de novo, né, Tiago? Isso, semana que vem vamos falar de FUNPRESP aqui. Beleza, então, boa noite a todos, fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima terça, 19 horas. Legal, gente, muito obrigado, Adriana, muito obrigado,
Pedro Ivo, obrigado, Elson. Excelente debate. Por favor, né? Bom, tem aí no banner o nosso endereçozinho para quem quiser deixar sugestão e comentário do que a gente possa estar debatendo aqui. Esse é o espaço, como o Pedro falou, da gente, né, trazer, debater regulação. Precisamos, sim, acho que intervenção, né, não só não é um palavrão, como ela é extremamente necessária, né? A gente já está aí, o Pedro muito bem citou a crise de 2008, talvez a última, sem regulação não tem a menor condição, sem intervenção estatal para moderar, modular e equiparar, não tem jeito. O Pedro até citou também mercado financeiro, que é extremamente regulado, né? Até por conta de que, senão, o grande traçalha, trucida o pequeno, tudo mesmo. E aqui é o canal de fortalecer a regulação, a gente debater regulação, demonstrar para a sociedade como que se faz regulação, por que se faz regulação e o quão importante é a regulação e as agências reguladoras. E sem servidores qualificados e competentes, não tem agência reguladora forte e esse país não volta a crescer. Então, muito obrigado. Se quiserem sugerir temas e voltarem, por óbvio, tá? Novamente, reforço o convite, está aberto, voltem. E muito obrigado a todos. Cuidem-se, né? Vai passar, tudo passa. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado.